Se você é um patriota, aliste-se. Se inscreva no canal Direita Vou Ver do comandante Daniel de Ávila. Olá, patriotas, eu sou o Daniel de Ávila, aqui na Trincheira Sul, bem aqui no sul, aqui é o sul do mundo, vocês sabem, né? Então eu estou aqui agora fazendo esse vídeo breve aqui só para comentar com vocês o andamento das coisas com relação ao nosso sapo cachaceiro que foi se encontrar com o Trump na Malásia. Eles foram lá para Malásia se encontrar. Aí o sapo cachaceiro está achando que eles vão conversar sobre tarifas, que eles vão conversar sobre amenidades, né? Sobre como é que a gente pode reduzir essas tarifas e coisas assim, né? Mas mal sabe ele que o Trump tem outras ideias para isso. Imagina o seguinte, disseram que tinha rolado uma química, né? Entre eles, né? Visualiza o seguinte, dá uma olhada nisso aqui, ó. Isso aqui é o Trump de um lado da mesa olhando pro sapo cachaceiro. Olha aí. Olha a cara do Trump, olhando pro sapo cachaceiro. Agora olha o sapo cachaceiro do outro lado da mesa olhando pro Trump. Vai ser nesse clima aqui a reunião até ele descobrir que é isso aqui que o aguarda, né? E o Trump vai levá-lo lá para uma salinha, vai pegar aquele taco de beisebol, onde está escrito Magnitsky, e aí vai acontecer o quê? Pois é. Então, gente, a questão aqui é a seguinte, ele não sabe que o que o Trump vai dizer para ele é mais ou menos o que o Marco Rubio falou para aquele suposto ministro lá que foi falar com ele, né? A questão envolvendo o Brasil, ela não é uma questão de comércio, de tarifas, é uma questão política. Não vai ter redução de tarifas, não vai ter arrego, tá? Não vai ter nada. Enquanto permanecer esse estado de perseguição, um estado ditatorial, um estado aqui de uma juristocracia autocrata, que existe no Brasil. Que tem nome, é o Alexandre. Então, enquanto não resolver esse problema do Alexandre, e resolver o problema do Alexandre significa muito simplesmente anular aquele processo inteiro, solta aquelas pessoas inocentes que estão presas lá, deixa o Bolsonaro em paz, torna-se em efeito aquela coisa toda, né? Era para os brasileiros mesmos darem um jeito nisso, porque tem mecanismos legais para isso, né? Só que o Senado, você sabe que está de joelhos. E a gente dizer que ele está de joelhos até que é amenizar um pouco, né? Ele está de 4 meses esperando alguma coisa, né? Mas ele não está fazendo o seu papel, né? Daqui a pouco o sapo cachaceiro vai indicar o Messias, né, para a vaga do Boi Barroso lá no Supremo, e esse Senado, idiota que só ele, vai aprovar. Quando devia ter barrado ele, também devia ter barrado o Dino. Mas não barraram, né? Agora, então, vai acontecer o seguinte. O cachaceiro vai ser informado a respeito das condições para remover essas tarifas e todos esses impedimentos aí, né? E ele vai fingir que não sabe. Agora, o que ele não sabe, talvez apareça na reunião, é uma parte dos depoimentos que estão sendo dados agora por um informante, né, que apareceu recentemente aí, que é aquele, o Carvajal, que era general, né, lá na Venezuela, que sabe de tudo, é o chefe de informações lá, né, e desertou, né, tá lá fazendo um acordo de delação premiada, né, que a princípio ele ia ser condenado à prisão perpétua, mas ele tá fazendo um acordo lá que pode baixar para uns 20 anos ou talvez até menos, dependendo do que ele contar. Tanto é que o depoimento dele ia ser agora, dia 29, se não me engano, e adiaram pro dia 19 de novembro, porque o cara tá contando coisas absurdas lá, então não estão assimilando tudo que ele tá contando lá, porque ele tá contando, trazendo provas. E uma das provas que ele vai trazer é do envolvimento de movimentos de esquerda, notadamente partidos de esquerda por toda a América do Sul, financiados pela Venezuela via narcotráfico. E ele vai contar que o PT
e especificamente a candidatura Lula do primeiro reinado foi financiado pelo cartel lá da Venezuela, né? Já no tempo do Chávez, e agora com Maduro aumentou ainda, né? Isso muito simplesmente pode significar o seguinte: tem uma lei, agora é difícil que os caras vão aplicar essa lei aqui, né? No Brasil que existe essa lei, que nenhum partido pode ser financiado por alguma organização estrangeira. Isso fere a soberania. Eu gosto tanto de falar de soberania. A soberania, ela simplesmente é ultrajada na hora que um partido aqui, para fazer sua campanha, recebe dinheiro de uma organização estrangeira. Imagina, por exemplo, o que é um partido político que chega ao poder do Brasil, por exemplo, sendo que ele foi totalmente financiado, por exemplo, pelo Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês, de repente, financiou a campanha daquele partido ali até ele chegar ao poder. Você não acha que não vai ter um agradecimento aí, né? Não acha que não vai ter uma retribuição, né? Ou seja, a soberania foi vendida, tá? E isso foi, segundo o Carvajal, é o que aconteceu. Especificamente no caso do Brasil também, mas isso aconteceu lá, envolvendo o Evo Morales, envolvendo os Kirchner na Argentina, né? O Mujica, lá no Uruguai, e outros que tais por aí, tá? Todos eles devidamente financiados com o dinheiro lá da PDVSA, que é a Petrobras lá da Venezuela, né? E mais o narcotráfico, então fazer uma lavagem de dinheiro aí, né? E distribuía dinheiro literalmente a rodo. Era dinheiro que vinha assim de avião, assim, era cargueiros trazendo dólares para essas campanhas aí desses sujeitos aí, tá? Então, isso aí, se o Carvajal trouxer as provas, que está trazendo lá, de vários lugares já trouxe as provas. Agora, especificamente aqui no caso da América do Sul, se ele trouxer as provas e que nessas provas apareça que o PT, especificamente lá, o ludopetismo, tá, foi financiado com dinheiro do narcotráfico, gente, acabou. O único caminho que tem ali é o processo de extinção desse partido, que é o que prevê a lei, né? Qualquer partido que seja financiado por organização estrangeira, ele tem que ser devidamente cassado, né? Eu acho meio difícil que façam isso aqui, né, com o PT, a não ser que tenha um empurrãozinho de fora, que é o que nós estamos esperando que aconteça. Se houvesse empurrão de fora, aí acabou para eles lá, né? Pô, organização lá. E aí isso vai explicar muita coisa, porque olha só, PCC e o Comando Vermelho, eles são um braço daquele cartel de Los Soles lá da Venezuela, onde eles trazem a droga para cá e aqui fazem uma distribuição mais, digamos, pulverizada, né? Aqui tanto para outros países da América do Sul, como também mandar para os Estados Unidos. Apesar de que de lá da Venezuela eles também mandam, mas também via Brasil, né? Atinge Estados Unidos e Europa, via PCC e Comando Vermelho, tá? Aí o Trump queria que o Lula declarasse o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, porque na hora que forem declarados como organizações terroristas, o Trump tem permissão de usar até as Forças Armadas lá contra isso. O Lula não deixou. Não, eles são só criminosos comuns, eles não são terroristas. Mais ou menos como ele fala do Hamas lá, né? Que são revolucionários, eles não são terroristas. O que fazem lá com Israel, não, aquilo ali é apenas uma resposta que eles estão dando, né? Aos abusos imperialistas, né, de Israel. E eles não são terroristas, não, eles são só revolucionários. Ele fala isso, em todas as letras ele fala isso, né? Então o que vai acontecer é que na hora que tiver a prova provada de que dinheiro de narcotráfico financiou a permanência desse partido no poder, eles vão sofrer as consequências disso. Aí ninguém vai esperar que aqui dentro alguém vai se mexer para fazer alguma coisa. Os americanos vão tomar uma providência com relação a isso, tá? E aí eu acho que não vai ter adesão de forças armadas para defender algum interesse desse governo, não. Porque estão pensando que
Não, aí na hora que houver, de repente, uma incursão armada americana aqui, as Forças Armadas vão se unir para defender a soberania, que vão defender nada. Aquele cachaceiro deixou as Forças Armadas, amigo, eu sei que eu tô falando. Eu sei que eu tô falando porque eu... Ó, da farda aqui, tá? Da farda. Eu sei que eu tô falando. Deixou as Forças Armadas à míngua, tá? A ponto da Força Aérea não ter combustível para os seus aviões. Não tem combustível. Quartéis do exército aí pelo interior sendo desativados porque eles não têm condições nem de fornecer almoço lá para a tropa. Desativa o quartel. E alguns perto da fronteira. Olha que interessante, perto da fronteira. E eram aqueles quartéis ali que estavam lá vigiando alguma possível entrada desses narcotraficantes aqui, né? Aí desativa lá, quer dizer, vai ser a coisa feita de caso pensado, onde a ideia é justamente essa, você desarticular alguma reação de defesa para permitir a ação mais efetiva do narcotráfico aqui dentro. E isso viria da onde? Viria de gente que está com todo o interesse do mundo que essas organizações narcotraficantes continuem injetando dinheiro aqui para eles. O que vai explicar muita coisa, essa recusa do cachaceiro de declarar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, vai também, né, nos fazer pensar a respeito do porquê que o Fachin determinou que não pode haver incursões nos morros do Rio de Janeiro, incursão da polícia, né? E também vai tentar, quem sabe, né, alguém nos dá a explicação do porquê que o Dino, quando era ministro da Justiça, ele foi recebido lá sem escolta, sem segurança, lá na favela da Maré, que é um domínio lá do tráfico lá. Como é que ele consegue entrar lá? A polícia não entra lá. Como é que ele consegue lá? E entrou. Aí veio aquela gravação daquele sujeito, né, que era do PCC, dizendo que ele tinha um diálogo cabuloso com o PT. Esse governo que está aí, que está falando do Bolsonaro, né? Este governo que está aí não tem conversa. Isso aí é um atraso para nós. Agora com o PT a gente tinha um diálogo cabuloso. O cara falou na gravação isso. Que era um desses dirigentes lá do PCC, né? Os caras começaram o mandato agora, irmão. Agora que eles começaram o mandato. Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão. Que tem na linha de frente. Então, se os caras já começaram mexendo em quem tá na linha de frente, os caras já entrou falando que com nós já não tem diálogo não, mano. Se você estava tendo diálogo com outros que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo não. Ele já começou a atrasar a participação do PT. Então você vê que o PT com nós tinha diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. E aí acontece o seguinte, gente, se aparecer a prova provada, acabou para eles. Então eu estava bem de olho nessa reunião aí, porque o cachaceiro vai ter uma surpresa, né? Achando que eles vão falar de um assunto, o assunto é outro. Então eu vou estar aqui acompanhando isso e fazendo a minha análise disso para vocês, tá? Então era o que eu tinha para dizer para vocês. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante, né? Porque isso aqui é uma voz da direita. Mas é um canal pequeno, um canal muito insignificante. Mas mesmo assim, eu tento fazer a minha parte, né? Falando, né? Pela direita. Enfim, mas se vocês não quiserem apoiar um canal pequeno, praticamente insignificante como esse aqui, vocês apoiem então os canais grandes de direita, mas vocês apoiem a voz da direita. Como sugestão de canais grandes que vocês podem apoiar, se vocês já não fazem isso, então vocês façam como eu faço aqui. Vocês apoiem canais, por exemplo, como o do Oi Luiz, que é um canal muito bom. Vocês apoiem lá o canal da Paula Marisa, que inclusive é quase minha vizinha aqui, né? Ela mora aqui perto, né? Em Canoas aqui. E também apoiem o Te Atualizei, né? A Bárbara lá do Te Atualizei. Mas vocês apoiem esses canais grandes, tá? Se apoiar o meu também, apoie também, né? Porque a gente cresce junto, a gente vai... toda a voz que a gente puder ter contra esse desmando aqui é importante para nós. Mas de repente, por uma razão qualquer, você não quer apoiar um canal como o meu aqui, apoie esses grandes.
Mas a gente tem que fazer com que a direita tenha voz. Mais do que nunca, nós precisamos ter um espaço de expressão aqui. Tá? E até tirar essa gente daí. Tá bom, gente? Então, novamente, muito obrigado pela sua atenção. A qualquer momento eu volto aqui com mais alguma informação, tá? Das coisas que acontecem aí por Banânia. Tá? E deixe seu like, seu comentário, é muito importante para nós, tá ok? Grande abraço para vocês e até o próximo.